Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um domingo, na nossa semana que começa hoje, com os nossos grãozinhos no caminho, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo aqui que a gente faz. Agradeço a todos por estarem aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos no capítulo 1, na continuação. Eu não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Muito bem. Então o Cristo veio para cumprir as profecias que diziam que ele viria, que viria um depois de Moisés e que traria uma nova maneira de se entender as leis de Deus, E como Jesus mudou, Como Jesus mudou essa interpretação. Ele trouxe para a gente uma lei que substituiu todas numa só, A lei de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo. E amar o próximo como você quer ser amado, Então, essa lei é a lei maior. É a lei que mudou toda a maneira da humanidade, ver a Deus, enxergar a Deus, aceitar a Deus, aceitar o seu amor, aceitar a sua luz. E ele trouxe mais esclarecimentos na sua passagem terrena para o povo daquela época. Só que o povo daquela época não tinha tanto conhecimento, não tinha a ciência a seu lado para ajudar a mostrar
a realidade, né? E hoje nós temos aqui, graças ao Pai, a permissão do Pai, que permite ao homem desenvolver as suas habilidades, né? Desenvolver as suas faculdades, a ciência trabalhando ao lado da religião, trabalhando ao lado do espiritismo, mostrando que aquilo ali que foi dito pelos espíritos, né? Ela mesma prova que é a verdade. Então, hoje a humanidade tem condições de entender melhor o que Jesus queria dizer naquela época, nas suas parábolas, né? E que naquela época ninguém entendia. E os espíritos vieram mostrar para a gente também, né, depois disso, o fundo da verdade das palavras de Jesus. O que queriam dizer as palavras de Jesus? Jesus trouxe a lei maior, a lei de amor. E essa lei substituiu a lei de Moisés, que era uma lei dura, mas que a humanidade precisou, como a gente disse na leitura anterior, né? Então, Jesus trouxe para a gente também a certeza de que a verdadeira vida não é aqui na Terra, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. E essa vida vai passar não só pela Terra, mas vai passar por vários outros planetas, vários outros planos, porque há muitas moradas na casa de meu Pai, não é? E em cada uma delas o Espírito vai avançar mais um pouquinho, né, na sua evolução. Então Jesus trouxe para a gente mais uma vez a maneira pela qual o Espírito vai avançar, que é amando indistintamente, né? Então vamos tentar praticar essa lei de amor, que é muito difícil, né? Hoje, amar indistintamente, amar os inimigos, é muito difícil, mas vamos lá, vamos tentar melhorar um pouquinho esse coração, né? Colocar um pouquinho de luz aqui dentro, um pouquinho de Cristo dentro de cada um de nós, para que a gente possa crescer mais um pouquinho. Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente, no capítulo 8 ainda, da emancipação da alma, falando sobre o sonambulismo, a questão 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos. Mas se vós o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é fora do seu corpo que ele vê. Então o espírito ele não tem necessidade dos órgãos materiais para ver. E no estado sonambúlico, como nós dissemos na questão anterior, na 428, é o espírito que vê. Então ele vê não só pelos olhos, ele vê por ele inteiro. Qualquer parte do espírito ele consegue ver, porque ele vê com os olhos do espírito, né? Então o estado sonambúlico ele permite ao espírito, né, ver através da matéria, através dos órgãos opacos, das matérias opacas, né? Então não é você encarnado que está vendo, é o espírito que está ali atuando é que vai estar vendo. É por isso que ele vê através da matéria, tá bom? Uma ótima semana para todos nós, começando nesse domingo hoje, né? Tenhamos todos um ótimo domingo, com muita paz, muita luz, muita harmonia nos nossos lares e corações. E que seja uma semana bem produtiva para todos nós, que tenhamos todos muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.